o dinheiro talvez não seja a solução do problema, e sim parte de um problema. E assim como nós complexamos esses problemas, o dinheiro é uma parte complexa da resolução desses problemas. Por quê? Porque o dinheiro ele não faz parte de um ciclo natural da existência. O dinheiro não nasce em árvore. Você consegue fazer agora o paralelo entre o que é natural e o que é artificial? A vida é um grande fluxo existencial. Ela só vai. Agora, para onde que ela vai? Eis a questão. Ninguém na verdade sabe. Mas um fato é que a vida é um fluxo e nós estamos envolvidos nesse fluxo. Diga-se de passagem, nós somos a extensão desse grande fluxo universal, a existência. Pensa que o homem, quando ele cria as coisas, na grande verdade, se você analisa pelo prisma que eu estou dizendo aqui, que a existência é um grande fluxo, você percebe que na verdade nós não inovamos, não criamos, não inventamos nada. Tudo que nós fazemos é alterar o percurso desse fluxo existencial. E às vezes isso dá bom, mas sempre parece que tem os seus efeitos colaterais. Toda vez que a gente altera esse grande fluxo, esse grande ciclo, parece que a gente deixa alguns efeitos colaterais danosos, né, que vai gerando, com o passar do tempo, desequilíbrios, e esses desequilíbrios vão se transformando em problemas, e esses problemas eles se tornam cada vez mais complexos. E quanto mais complexamente nós alteramos esse fluxo existencial, mais complexo são os nossos problemas. A gente tem que saber que antes de qualquer um da nossa espécie ter consciência de sermos o que somos, ter consciência, né, de ser um ser humano, o ser humano ele já existia. Percebe? Os nossos antepassados, antes sequer de ter o menor pingo de consciência entre eles e a realidade à sua volta, as coisas já fluíam e aconteciam. O homem nascia, as coisas vinham ao mundo, surgiam ao mundo, as árvores frutíferas, os micro-organismos, todos os outros seres, o reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. E à medida que a gente parece que vai ganhando consciência sobre nós mesmos, a gente automaticamente vai ganhando consciência sobre as coisas à nossa volta. E aí a gente começa a investigar, especular, interagir, dar nome. E tudo isso é uma espécie de alteração do percurso natural das coisas. Espera que eu vou explicar, deixar um pouco mais didático a coisa aqui. O que seria alterar o fluxo natural das coisas? Pensa num rio de águas correntezas. E aí você pensa uma galera botando pedras em alguns lugares desse rio. E aí toda vez que elas punham as pedras, os obstáculos, esse rio tende o quê? A contornar esses obstáculos. Em outras palavras, nós alteramos o curso do fluxo do rio. Então, toda a criação humana, ela simplesmente é uma adulteração do fluxo natural do vir a ser, do existir. Ficou claro? Então, imagina essas pessoas, toda vez que elas colocam pedras nesse racho, elas dizem, olha, eu fiz uma nova descoberta aqui. Olha, eu criei um novo caminho. Na verdade, ela poderia dizer, eu criei um novo caminho. Mas nós poderíamos também enxergar isso como, olha, eu coloquei obstáculo nesse caminho, eu obstruí esse caminho, eu adulterei o curso do rio e eu fiz com que esse fluxo do rio agora tomasse o caminho que eu quero que ele tome. Então isso seria, de um lado, uma espécie de criação, mas também, né, uma adulteração. E é isso que acontece em todos os sentidos quando a gente pensa no quesito inovação, ou criação, ou invenção do ser humano. Tudo isso nada mais é do que uma adulteração de um fluxo existencial que é
antes de nós termos consciência daquilo que somos, né? Em tese, o fluxo já era. É como se diz, antes de nós dissecarmos o funcionamento do nosso cérebro, o cérebro, ele precisou existir primeiro, né? O que vem primeiro? O cérebro ou a ideia sobre ele? Parece que vem ele primeiro, né? Depois vem as nossas projeções nesse sentido. Claro que essas questões ainda estão todas em abertas. Enfim, mas se você analisa, se você agora joga esse exemplo da adulteração do fluxo de uma água corrente e leva ele a nível celular, o que acontece a nível celular quando o homem começa lá a estudar, né, analisar tintim por tintim das nossas células? Ele começa a perceber um fluxo e a partir dessa percepção do fluxo ele pode o quê? Alterar alguns aspectos desse fluxo. E ele disse, olha, a medicina ou a ciência ou a biologia fez uma nova descoberta, né, que pode ser bom. A priori, quando a gente adultera esse fluxo, ele parece ser bom realmente, não é verdade? Mas você já percebeu que com o tempo começam a surgir os problemas em relação a essas adulterações do fluxo natural da existência? Porque toda vez que a gente traz uma coisa, algo novo ao mundo, muitas pessoas se beneficiam. Em algumas outras coisas, talvez toda a humanidade pode se beneficiar. Mas contrapartida sempre vai ter os seus efeitos colaterais. Por quê? Porque a gente está mecanizando um fluxo natural. Você entender? A gente deixa de perceber o fluxo simplesmente fluir, sem que nós possamos fazer nada. Lembra que de uma passagem Jesus disse, né, olhar para os lírios dos campos que não trabalham, né, não fazem absolutamente nada. E ainda assim, o Pai que estás no céu as vestes de uma maneira tão maravilhosa a ponto que nem mesmo o rei Salomão, com toda a sua riqueza e majestade, consiga imitar uma flor. E elas, né, por elas mesmas, de acordo com o fluxo natural, existencial, elas simplesmente vêm a ser, assim como todas as coisas vêm a ser. E é interessante a gente pensar, né, nessas adulterações que fazemos. Porque toda vez que a gente começa a fazer adulterações no fluxo, a gente começa a destoar a nossa percepção em relação à realidade. Nós começamos a procurar problemas onde não existe. E essa ideia de que existe um problema onde observamos faz com que nós começamos a botar pedrinhas nessas espécies de problemas. E essa adulteração do fluxo é, para nós, uma espécie de resolução daquele problema que eu já tinha na minha mente. E com o tempo, né, quanto mais complexo eu faço essa adulteração do percurso, mais complexo se torna o problema a longo prazo. E aí nós percebemos que nós começamos a destoar do fluxo de maneira assim tão aguda que nós esquecemos. Hoje nós não temos mais a ideia do que seria o fluxo natural da existência e esse fluxo mecânico que nós criamos. Nós estamos tão emaranhados nessa realidade, né, uma espécie de matrix, de uma realidade artificial, que é muito sutil a diferença entre um fluxo natural das coisas e o fluxo mecânico que advém das nossas histórias, de toda a historicidade humana, né, das nossas descobertas, das nossas imaginações, e na verdade nós nem sabemos aonde que tudo isso vai dar. E parece que quando a gente vê mais problemas, a gente vai em busca do quê? Da solução desses problemas. Nós criamos problemas, nós adulteramos o fluxo, e para resolver esses problemas que são criados por nós, nós adulteramos mais ainda o fluxo. Nós complexamos mais as nossas inovações e criações. E como eu disse, um efeito lateral, todos os problemas eles vão se tornando mais complexos. Ao passo que chega uma hora que tende-se a colapsar, porque não sabemos mais para onde ir. Agora, para você entender mais ou menos o que eu quero, onde eu quero chegar, é só você observar, por exemplo, a questão do dinheiro. Você observou que o dinheiro é um valor simbólico criado exclusivamente pela nossa espécie
e que a priori parece que é a solução de todos os problemas do mundo. É a falta de dinheiro, né, que traz problemas para o mundo. E que possivelmente, se a gente consegue, né, fazer com que o dinheiro flua equilibradamente, por consequência a gente consegue resolver os problemas. Só que na grande verdade, se a gente for parar para analisar, o dinheiro talvez não seja a solução do problema, e sim parte de um problema. E assim como nós complexamos esses problemas, o dinheiro é uma parte complexa da resolução desses problemas. Por quê? Porque o dinheiro ele não faz parte de um ciclo natural da existência. O dinheiro não nasce em árvore. Você consegue fazer agora o paralelo entre o que é natural e o que é artificial? Se eu tenho uma árvore frutífera, se ela está no seu devido local, no seu devido ambiente, com ou sem intervenção humana, os frutos se darão. Por quê? Porque eles fazem parte de um fluxo natural do vir a ser. E uma árvore frutífera, ela independe completamente, né, da intervenção ou não humana. Ela simplesmente vem a ser. Tudo, né, tudo depende dela estar no seu lugar adequado. E geralmente, né, todas as espécies, elas tendem naturalmente a se estabilizar em seus habitats naturais. E quando elas estão em desacordo com seus habitats naturais, você pode ver que naturalmente elas vão desenvolvendo mecanismos de habituação daquele novo ambiente, daquele novo lugar. Não é assim? Agora, o dinheiro ele é um mecanismo completamente o quê? Artificial. É verdade ou não é? Por quê? Porque o dinheiro não nasce em árvores. E é por isso mesmo que ele é uma coisa completamente criada pura e simplesmente, artificialmente ou mecanicamente, pela nossa espécie, para resolver os problemas que as nossas próprias espécies criam. É interessante a gente pensar nisso porque você vê que nós compartilhamos de todo o ecossistema com milhões de outras espécies. E a nossa espécie é a única espécie que precisa de dinheiro para sobreviver, para viver. Consegue imaginar isso? Nenhuma outra espécie estão comungando o mundo aí há milhões de anos conosco. Nenhuma delas precisam de dinheiro. Elas estão fluindo de acordo com o fluxo. E só o ser humano, né? Por um lado a gente ganha, mas por outro a gente perde. Porque com essa criação do dinheiro para a resolução dos nossos problemas, você percebeu que a gente cria desigualdades? Desigualdades tão abissais, tão agudas, onde que você consegue ver pessoas que ganham milhões de dólares por dia e outros miseráveis que não têm um centavo para comprar uma marmita de comida, né? Onde, por um lado, você tem pessoas que estão adoecendo por comer demais e outras estão morrendo por falta de nutrição, estão desnutridas. Então você vê que é um desequilíbrio gigantesco. Quando a gente vê esses problemas, como a gente pensa imaginar esses problemas? Temos que injetar grana. Não é assim que funcionam as coisas? Só que por mais que pareça que essa seria a grande solução dos nossos problemas, a gente complexa mais essa situação. Consegue entender? Porque eu digo que nós tornamos o dinheiro algo como se fizesse parte de um fluxo natural e que, na verdade, as pessoas que nascem espontaneamente, né, frutos de uma transa, elas vêm a este mundo e se elas não têm dinheiro é como se elas fossem alienígenas. Parece que elas não merecem pertencer a este mundo. Consegue entender? A natureza, ela providencia todos os meios necessários para a espécie humana vir a ser neste mundo, mas se ela vem sem um dinheiro, que é um mecanismo artificial, parece que ela não faz jus a estar neste mundo. Ela está fadada a toda a sorte e sofrimento que o mundo lhes propõe. E esse sofrimento, ele advém, a maior parte dele, dos problemas que nós mesmos criamos, né? Principalmente o problema da desigualdade. Mahatma Gandhi já tinha uma frase interessante que dizia que o mundo ele pode suprir as necessidades essenciais de todos os seres, mas nunca a ganância humana. Você consegue entender aqui aonde eu quero chegar? Que onde existe ganância, essa sede insaciável por dinheiro, vai existir sempre a depreciação do ecossistema, o desequilíbrio. E você vê que essa sede por dinheiro, por trás disso sempre tem aquela ideia de que se eu tenho mais, logo eu
resolverei com mais facilidade os meus problemas. Quando na verdade parece que nós estamos caindo em armadilhas cada vez mais densas e obscuras à medida que a gente não consegue mais enxergar o caminho de saída. Essa é a realidade. Porque não é assim que você sente? Um mundo onde o dinheiro é que regulamenta as coisas, você vê que quando a pessoa, e diga-se de passagem, a maioria das pessoas que vem a este mundo de acordo com o fluxo natural de ser, porque o vir a ser, né, através do sexo, é um fluxo natural, você não precisa saber de onde vem, para onde vai, como funciona, né, toda a sistemática biológica. Você só precisa transar e 9 meses depois a mágica acontece. Não é verdade? Então a natureza ela providencia tudo isso para acontecer, mas quando vem mais um ser no mundo, a gente vai conferir-lhe o seu status social. E meu amigo, se ele nascer num país pobre, carente totalmente de todos os recursos, é como eu disse, é um alienígena que vem neste mundo. Então você vê como nós criamos contrassensos em cima de contrassensos. E para resolver esses contrassensos, a gente quer aplicar mais esse mecanismo que não está de acordo com o fluxo natural da existência, entendeu? Então, como resolver os rumos da humanidade, os rumos do mundo? Será que é botando mais dinheiro na carteira das pessoas? Será que é dando espaço para os bilionários porque eles têm a resolução do problema? Ou será que nos falta parar um pouco, deixar a nossa poeira mental, nosso barulho mental baixar um pouco e analisar a existência, analisar a realidade como ela é, antes de nós imaginarmos como ela é, né? E observarmos o que falta realmente, ou quais são as peças que realmente poderiam fazer com que nós resolvesse ou começasse a resolver de fato os nossos problemas. Você acha que não falta um pouco o ser humano pensar o que está por trás de toda essa ganância? O que está por trás de todos esses problemas? Há um filósofo que diz que a fome no mundo não é falta de dinheiro, mas é falta de empatia, é falta de compaixão, é falta de solidariedade. Consegue entender? Você vê que a gente se torna frio. Quanto mais a gente adultera esse percurso do fluxo natural, a gente vai se tornando cada vez mais tecnicista, e com toda essa tecnicidade a gente se torna frio, porque a gente não tende a assim parar para pensar, poxa vida, o que é essas virtudes humanas? O que são essas virtudes humanas? O que é a compaixão? O que é a empatia? O que é o amor ao próximo? O que é esse espírito de solidariedade? A gente tende a achar que essas coisas aí não resolvem problemas. Por quê? Porque a gente está focado no dinheiro. E aí a gente deixa de lado as ferramentas essenciais para a resolução do problema e insiste em usar as ferramentas antinatural, mecânica e artificial para resolver esses problemas. Então, para mim, o que falta verdadeiramente no sistema político, no sistema cultural, no sistema educacional, né? E no ímpeto, no íntimo das relações humanas? O que falta é o desenvolvimento das nossas virtudes. Porque quando a gente para refletir, a gente percebe isso, por intuição, que o que é o dinheiro senão um valor simbólico? E a gente percebe que o valor, a gente sabe que o valor ele está nas pessoas, o valor está nos seres, o valor está nas pessoas que nós amamos e não no dinheiro. Não é isso? É uma coisa assim, é uma linguagem do dia a dia, né? Quando uma pessoa, por exemplo, se envolve num acidente, nenhum parente ali vai estar preocupado com, né, as avarias do carro. A primeira coisa que vem na mente é, e a pessoa? A pessoa está bem? Não, isso aí é de menos, né? O carro é bem material, é de menos. A gente fala isso, né, por intuição, fala de maneira inconsciente. Porque a gente sabe, no fundo, que os verdadeiros valores estão nos seres humanos. E para a gente desenvolver as melhores formas de relacionais, para se relacionar com seres humanos, a gente deveria, né, trabalhar essas nossas virtudes. Consegue perceber? Só que a gente fica tão cego nesse afã de criar os problemas, de resolver os problemas
com o dinheiro que a gente esquece, né, das verdadeiras ferramentas que são capazes realmente de fazer com que nós saiamos dessas nossas armadilhas que foram sendo criadas ao longo de milênios, ao longo de séculos e décadas, em cima de décadas. E com todo esse sofrimento da nossa espécie, parece que ainda a gente não aprendeu, entendeu? É bom a gente pensar nisso, sabe? Nisso tudo. Não achar que a realidade, ela funciona de acordo com o que a gente vê todos os dias, né? Que você precisa acordar de manhã, ir ao trabalho, dar um duro danado, o melhor de si, comer mal, dormir mal e fazer isso durante toda a sua vida, com pouquíssimas folgas, com pouquinho espaço para você se envolver com as outras pessoas e achar que isso é a mecânica da realidade. Quando na verdade isso é um elemento completamente surreal. Surreal no sentido de que ele é completamente adulterado. Ele está fora do fluxo. E toda essa adulteração, lembra do exemplo do rio? Essa adulteração são os obstáculos, as pedrinhas que nós ponhamos. E pensar em resolução dos problemas colocando mais dinheiro é pensar em adulterar mais o percurso colocando mais pedras no rio. Entende? E por que não pensar em começar a retirar esses obstáculos, retirar essas pedras? Para começar a observar realmente o que falta no ser humano, o que falta na nossa espécie para nós darmos um salto quântico nessa realidade e realmente realizar aquilo que todos nós sonhamos, mas passamos a vida inteira nos auto-sabotando, caindo em armadilhas, em arapuca e no final morremos infelizes. Enfim, eu não sei o que você acha disso, quis compartilhar só com você essa ideia maluca. E é isso, grande abraço, felicidades. Se gostou, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, isso ajuda a gente a crescer aí. Deixa o comentário se você quiser, compartilha nosso vídeo aí. E é isso, grande abraço, felicidades e até mais.